Deus é bom. Abra sua Bíblia comigo, para a gente ganhar mais tempo aqui para a oração. João, no capítulo 2, o versículo 1 até o versículo de número 11. Traz uma palavra de Deus para a sua vida aqui e para a minha vida também. Diz assim, E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus, e cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém. Vamos parar aqui nesse versículo 10. Queridos, esse texto aqui ele é muito conhecido. É o primeiro milagre de Jesus, transformar água em vinho. E ele tem pontos importantíssimos de revelação. Mas eu quero me ater apenas a um ponto aqui, nessa noite. E se o Espírito Santo revelar ao teu coração, a sua vida se transforma hoje. E você passa da água para o vinho. Diz para a pessoa que está do seu lado assim: quem diria, hein? É assim que as pessoas vão falar para você. Às vezes olha para você e fala assim: quem é você? Principalmente na família, né? Quando dá aquelas brigas de família, mas quem que é você? Quer falar agora comigo de o quê? Mas depois que Jesus transforma a sua vida, da água para o vinho, dá aquela dorzinha de cotovelo, mas pode até não falar, mas é obrigado a admitir: Deus é Deus na sua vida. Quem diria? Sabe qual é a vantagem de ter água transformada em vinho? Que quem estava enfermo fica curado e ninguém entende como. A porta que estava aberta abre e ninguém sabe como. Porque Deus é especialista. Abre porta onde não tem nem parede. Vai ser assim na sua vida a partir de hoje. Amém? Você recebe isso? Glória a Deus. Pode ter crise, irmão, pode ter um mar bravio, pode ter um mar revolto. Na sua vida eu declaro a bonança e a fartura de Deus. Nós somos filhos de Deus. Não tem crise no céu. Não tem crise financeira, espiritual, conjugal. Não tem crise no céu. E nós somos de lá. Portanto, nós somos embaixadores do céu. Nenhum mal nos sucederá. Nem praga alguma chegará à nossa casa. Amém? Deus, nessa noite, transforma a sua vida da água para o vinho. Fica atento em alguns pontos importantes dessa transformação que Deus faz aqui. Para que esse milagre aconteça, alguns pontos aqui nos chamam a atenção. Vários pontos, né? Tem a questão da obediência. Fazei tudo o que ele vos disser. Obedecer, por mais absurdo que seja a ordem.
pega aqui essas talhas e enche d'água, agora leva lá para o pessoal beber. Parece loucura, mas quem não for louco o suficiente não consegue compreender as coisas do Espírito, porque as coisas espirituais para o homem natural parecem loucura. Então, quanto um pouco de insanidade mental você tem, melhor para Deus te usar. Tem obediência que é difícil, se você ficar racionalizando muito. É por isso que a gente não anda pelo que a gente está vendo. A gente anda pela fé. E fé é a certeza da coisa que você não viu. Sabe o que é certeza? Certeza é você ver o que não existe como se já existisse. E para quem está olhando, não está vendo nada, não está entendendo nada e está dizendo é loucura, mas para você é convicção, é certeza. Eu sei que o meu Redentor vive. A obediência é difícil, mas é uma prática que a gente precisa exercitar. Ouvir a voz de Deus e exercitar. Mas o ponto que eu quero me ater aqui desse texto hoje é um pouquinho mais complexo. Ele está aqui no momento em que Maria chega para Jesus e relata um problema. Ela chega dizendo para ele assim, olha, acabou o vinho. Na simbologia bíblica, o vinho falava da alegria, da festa, da comemoração. Simbolicamente, ela estava dizendo, olha, esse casamento aqui acabou o vinho. E quantas vezes acaba o vinho no casamento, né? A rotina, a dificuldade, a luta, as contas para pagar, o relacionamento vai ficando difícil, o príncipe encantado vira sapo. E por aí vai. E às vezes acaba a alegria, mas muito pior é quando acaba a alegria entre o relacionamento do noivo, que é Cristo, e a noiva, que é a igreja. Ou seja, é quando você não tem mais vinho no culto. Você começa a perder a alegria de cultuar, a alegria de orar, a alegria de estar na presença de Deus, a alegria de se encontrar com o noivo. Já viu quando acaba um relacionamento? Ele não acaba assim, num dia está todo mundo se beijando, se amando, e no outro dia não gosto mais dele, não gosto mais dela. Não é assim, ele vai acabando aos poucos, vai esfriando devagar, até que um dia não dá mais. É assim ou não é? Então a gente tem que vigiar para que o vinho não acabe. Mas não tem problema, se na sua vida estiver acabando o vinho da alegria, nessa noite Jesus vai transformar a água em vinho. E você vai sair daqui alegre com ele de novo. Você pode dar um glória a Deus por isso aí? Diga, eu recebo a alegria do Espírito Santo na minha vida, de forma transbordante. Aleluia! Agora o grande ensinamento aqui é o seguinte: se acabou o vinho, tinha-se um problema. Talvez o seu problema não seja esse, mas talvez você esteja passando por um problema também. E é comum, a gente passa por problemas. Alguns problemas são naturais, vem porque tem que vir, acontece porque a gente está aqui cheio de coisas ao nosso redor, e alguns problemas são espirituais, é obra mandada. Vem com cara de natural, mas não é. Mas a gente passa por problema. Só que Jesus está na festa. E agora Maria chega para Jesus e fala assim, ei, te falar um negócio aqui baixinho. Acabou o vinho. Ei, deixa eu te contar um problema. A coisa está ficando feia. Ei, deixa eu te contar um problema. A gente não vai ter como resolver isso aqui não. Deixa eu contar um problema, a gente vai ficar envergonhado. Deixa eu contar um problema nosso filho. Deixa eu contar um problema nossas finanças. Deixa eu contar um problema, aquele exame. Levou um problema para Jesus, não importa qual seja o problema, acontece.
às vezes mandado e às vezes naturalmente, mas eles acontecem. E Maria aparece lá e fala com Jesus exatamente isso: temos um problema. E agora ela vai falar isso na expectativa de que Jesus pudesse fazer o quê? Resolver o problema. Quem aqui já levou problema para Jesus? Levanta a mão assim, pedindo para ele resolver. Se eu puder levantar o pé, o braço. Jesus, imagina, quando ele olha assim, teve um tempo atrás que eu acho que ele não estava aguentando nem me ver. Quando ele olhava, eu falava, vem ele. Quando eu chegava no céu, os anjos falavam, chegou o pedinte. A coisa estava feia, mas daí eu fui aprendendo. E Maria agora está esperando Jesus resolver o problema. Aí a resposta de Jesus é a coisa mais estranha que você pode ler de um filho falar para uma mãe. Ele olha para ela e diz o quê? O que eu tenho com você? O que tenho eu contigo, mulher? Ainda diz assim, que tenho eu contigo, mulher? Às vezes a gente lê essa passagem, nem para muito aí, porque quebra aquela imagem de um Jesus perfeito, que a gente cria, né? Porque está escrito lá, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os seus dias na terra. Aí você vê Jesus virar para Maria e dizer assim, o que tenho eu contigo, mulher? Aí fala, pula essa parte aí, porque eu não sei explicar. Jesus estava em pecado? Não. Ele estava desonrando sua mãe? Não. O que acontece ali é um princípio espiritual. Surge um problema, e o problema precisava de uma solução. E a solução só poderia ser dada por aquele que pode todas as coisas. Jesus Cristo. Aquele que tem todo o poder no céu e na terra. E ele estava ali para resolver o problema. Mas ele vem nos mostrar algo. Maria estava exercendo ali sobre Jesus a função materna. A função materna só caberia a Maria, que era a mãe dele. Ela não chega ali como um discípulo, tão somente ela chega ali com essa autoridade materna. E ela vai compartilhar com ele. E é justamente por isso que essa resposta vem. A função materna é uma função importante para a nossa sobrevivência. Alguém aqui viveu, nasceu sem mãe? Não. Alguém sobreviveu sem alguém fazendo a função materna? Mesmo que seja uma tia, uma avó. Alguém fez. Porque eu tenho certeza que ninguém levantava do berço de madrugada, ia lá engatinhando para a cozinha e fazia a própria mamadeira. Ninguém. A gente nasce numa coisa chamada dependência absoluta. Se não derem banho na gente, se não fizerem mamadeira, se não derem o peito, a gente morre. É assim ou não é? Nós somos, dentre todos os seres viventes, os mais dependentes. Quando nasce um patinho, ele quebra o ovo e já vai atrás da mãe dele, come sozinho, cata lá os cisquinhos dele, come, entra no lago e nada. Agora, nós, se a mãe sair e largar, morreu. Mas na medida que a gente vai crescendo, a gente vai ganhando uma coisa chamada autonomia. Repita essa palavra, autonomia. Você começa a vestir sua roupa sozinho, todo torto, né? Mas veste. Come com a própria mão, mais joga fora do prato do que come, mas vai lá. E aí você vai aprimorando, daqui a pouco você já está tomando banho sozinho. Vai chegar o ponto que você começa a ficar mais independente. E quando você fica independente, a autonomia, ela te dá a capacidade de fazer. Você não era capaz, mas com a autonomia você se torna capaz. Você não era capaz de escovar os dentes, mas com a autonomia você vai ganhando capacidade.
Você não era capaz de preparar a sua própria refeição. Hoje você prepara. Você não era capaz de vir para a igreja sem a mãe trazer a mãe você para a igreja. Se o pai não trouxesse, se a mãe não trouxesse. Hoje você vem. Isso é autonomia. Essa autonomia, ela vai acontecendo aos poucos. E a criança reivindica isso. Já viram? A criança reivindica. Chega uma hora lá que ela fala assim, não, deixa que eu quero vestir minha roupa sozinho. Quando eu pegava meu filho lá para escovar o dente dele, era fácil, né? Agora hoje, agora que eu pego e falo, não, eu que escovo. É eu que escovo. Aí escova mais ou menos, para lá, para cá. Mas ele reivindica a autonomia. Eles querem crescer. Lembra que a gente era pequeno, ficava doido para ser grande? Quando eu tiver 18 anos, ninguém me segura nessa vida. Aos 25 anos eu já serei um milionário. E vou viajar pelo mundo. Nem tudo dá desse certo, né? Mas a gente quer essa autonomia. Hoje, quando você passou já dos seus 20, dos seus 25, dos 30, você olha para trás, o que você quer? Eu queria voltar a ser criança. Porque junto com a autonomia vai vindo responsabilidades. Não? Tempo bom, mas enquanto a gente é criança, a gente quer crescer. E uma coisa a gente continua às vezes na vida é querendo crescer. Crescer. De alguma forma a gente quer crescer e quer expandir. Só que existem duas áreas, duas zonas que norteiam nossa vida. Primeiro, zona de conforto. Segundo, zona de crescimento. A zona de conforto, eu não sei por que ela tem esse nome, porque eu acho que o ideal é que ela se chamasse zona de conformação. Porque o conforto parece que é confortável, mas não é isso. Por exemplo, você está preso no trânsito de Belo Horizonte, no horário de pico. É confortável? Mas tem alguma coisa que eu possa fazer? Então você tem que se conformar. Você não pode deixar de ir, você não pode deixar de vir. Você tem que se movimentar, o trânsito é pesado mesmo, não tem como sair. Você já está no meio dele, se conforma. Zona de conformação nem sempre é zona de conforto. Mas quando existe um cercadinho materno, esse cercadinho materno é uma zona de conforto, uma zona de conformação. Já viram aquele chiqueirinho que a gente cria, ela chama de chiqueirinho, né? Coloca a criança dentro, que aí a mãe consegue trabalhar sossegada porque sabe que ele está protegido. Fica ali dentro, né? Aquilo é uma zona de conforto, é uma zona de conformação, ele tem que ficar ali. É uma zona de proteção. Alguns falam, bolha. A mãe botou o filho numa bolha. É proteção. É para ele não cair, é para ele não se machucar, é para ele não se acidentar enquanto ela está fazendo outra coisa. Então você vê que existe uma zona de conformação que faz parte da função materna. A própria função materna é uma zona de conformação. A própria função materna é um cercadinho de proteção. A voz da mãe é aquela voz que diz assim, cuidado, vai cair, não atravessa a rua sem olhar para os dois lados, vai sair, leva o casaco, olha o pé no chão, vai calçar um sapato, está frio, coloca aqui um agasalho, vai tomar banho, olha o horário. É assim ou não é? Zona de conformação. O problema é que a zona de conformação, ela é boa para dar proteção, mas ela impede o crescimento. O crescimento não está dentro da zona de conforto. Só existe crescimento fora da zona de conforto. E toda vez que você vai dar um passo para fora da zona de conforto, você escuta lá dentro uma voz maternal te dizendo assim, cuidado. Você vai pisar onde você não conhece? Você vai arriscar? Você vai para esse negócio que você não sabe como é que vai ser? Aí o que você faz? Recua. Aí depois você vai um pouquinho mais, aí viu que não teve problema, mas recua.
Depois você vai um pouquinho mais, e assim a gente vai expandindo de pouco a pouco e ampliando a nossa zona de crescimento. Todos nós temos internalizadas uma função materna que é responsável pelo nosso senso de autopreservação. Quem não tem isso, não tem senso de autopreservação, vive se arriscando fisicamente, inclusive. Então, todo mundo tem um senso de autopreservação, um senso de autocuidado, que vem dessa função materna que a gente internalizou. Uns têm demais, tem tanto que ele se preocupa com ele se preocupa com o outro, ele se preocupa com todo mundo. É mãe de todo mundo o tempo todo. Outros têm menos, mas todo mundo tem. E a coisa mais difícil que tem é você conseguir crescer debaixo dessa dominação da função materna. Porque ela não deixa você expandir. Porque não existe mãe sem não existir a criança. Para ter a mãe, tem que ter o filho. E para a mãe ser eficaz, o filho tem que ser criança. Porque se o filho vira adulto, acabou. É assim ou não é? Enquanto está novinho, você domina, você leva para cá, você leva para lá, coloca aqui, coloca ali, bota na hora de dormir. Agora, depois que cresce, você diz, não vai sair não, já foi. Depois que casa, bobear você nem vê. É assim ou não é? É assim. Então, para que haja a função materna eficaz, tem que ter a criança. Agora, se todos nós temos dentro de nós uma função materna, essa função materna nos transforma também em criança. Para ter a função materna, tem que ter a criança. Por isso que às vezes a gente vai para o churrasco e vira todo mundo criança. Quer ver a criança? Pega uma turma de homem barbado e solta lá no Mineirão no dia de jogo. Sai briga, sai confusão, sai risadaiada, sai diversão também. Todo mundo vira criança. Não é não? Quer ver virar criança? Pega uma turma de mulheres já, todo mundo casada com filho, pega os filhos e fala assim, deixa por minha conta. Pega aqui agora esse dinheiro, vai lá para o shopping, você e suas amigas. Olha aí. Mas vai despertar uma meninada interna. Todo mundo tem a criança e todo mundo tem a mãe. Certo? Todo mundo tem. Agora, para que você cresça, você tem que ir diminuindo a função materna de dentro de você. Porque aí, quando a função materna diminui, aquela voz maternal que diz, cuidado, fica aqui debaixo da minha asa, não pisa fora daqui. Voz que você mesmo diz para você, não faz, não vai não entra nessa não, vai devagar, cuidado. Quando essa galinha que coloca os pintinhos debaixo da asa, você começa a diminuir elas, aí a criança tem espaço para crescer. Enquanto a mãe for mais forte aqui dentro da minha mente, eu não cresço, eu permaneço infantilizado. E aí o meu eu continua sendo menino ao invés de ser o homem. Continua sendo menina ao invés de ser a mulher. Não cresce, não expande, não amadurece. E qual é o problema disso? O problema é que o menino ele é totalmente dependente, ele continua achando que ele não consegue, que ele não sabe, que ele não pode, que ele não é capaz, que a única coisa que ele pode fazer é se a coisa apertar, é chorar
e esperar que a mãe faça. Então, se a gente estiver infantilizado espiritualmente, a gente não acredita que a gente pode. Não adianta chegar aqui e você ler na Bíblia dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não entra. Sabe, fica só aqui. Mas não desce. Não vira verdade. Porque enquanto você diz, eu posso todas as coisas na sua mente, no seu interior, a criança diz, eu não posso. Eu não consigo. Eu não tenho força, eu não sei fazer. Então, para que você consiga viver, não falar, viver, não pensar, que você possa realmente sentir que você pode, você tem que sentir que você cresceu. Que você não é mais uma criança que depende do outro fazer, mas você pode levantar lá. E quando você levantar, você vai até o local e você vai fazer acontecer, porque você pode. Eu acredito que eu posso. Eu posso o quê? Todas as coisas. Naquele que me fortalece. E quem me fortalece é o Filho de Deus. Quando Ele entrou em mim pelo seu Espírito, eu me torno Filho de Deus pela troca que foi feita na cruz do Calvário. E agora eu tenho a mente de Cristo, eu penso como filho. Só que aqui, para realizar o primeiro milagre, Jesus precisava silenciar, romper a função materna. Nesse momento ele já tinha passado pelas águas e agora ele está ali, iniciado já o seu ministério. E ele entende que para que ele seja o eu sou, ele precisaria cortar a função materna. Ele precisaria cortar a zona de conforto. Ele precisaria afastar a mãe espiritual para que a criança espiritual se tornasse um homem espiritual e pudesse fazer tudo no mundo espiritual. E ele deixa claro esse corte, ele dizendo, para vocês entenderem o processo, antes de iniciar qualquer milagre, vocês vão ter que fazer esse processo. A mãe vai chegar para dentro de você e vai dizer, temos um problema. E você vai dizer para a mãe assim, que tenho eu contigo. Eu não sou mais menino. Temos um problema, deixa vir, porque já está resolvido. É interno isso. Quando o problema surgir, a criança não vai chorar, não vai desesperar, não vai ficar apavorada. Quando o problema surgir, você vai olhar para o problema de cima para baixo, assim, ó. Davi era desse tamanhozinho. Golias era um gigante. Mas Davi espiritualmente olhava para Golias de cima para baixo e dizia, quem é esse incircunciso filisteu? Porque Davi não se comparava com o gigante. Saul, que era maior do que Davi, era o maior homem de Israel, Saul olhava para a mão dele, olhava para o gigante e dizia, ele é maior. Olhava para a experiência dele, para o gigante e falava, ele é mais experiente. Olhava para a força dele, para o gigante e falava, o gigante é mais forte. E ficou com medo. Mas Davi olhava para a mão do gigante, comparava com a mão de Deus e falava assim, perdeu. Olhava para o tamanho do gigante, mas comparava com o tamanho de Deus e dizia, perdeu. Olhava para a força do gigante, mas comparava com a força de Deus e diz, está derrotado. E aí você pergunta, onde está Deus? Deus está em você, através do Espírito Santo, te transformando em invencível. Portanto, é necessário romper com a função materna que te transforma em criança. O problema não é a função. Ela tem que continuar existindo. Mas se ela te dominar, você vai viver com medo. Vencer a função materna é dizer para a sua mãe interna, aquela que diz assim, não vai dar certo, cuidado, fica aqui, não sai de casa não. Tem mãe que empurra, né? Vai. Mas é raro, a maioria fica assim, fica.
Mãe, eu vou casar. Com quem? Fulano. Ixi, essa mulher não é para você. Aí troca, essa aqui também não é. Aí troca, essa aqui também não é. Só serve aquela que ela escolhe. E geralmente aquela que ela escolhe, aquela que ela tem uma afinidade, uma empatia, uma simpatia, que ela pensa assim, isso aqui eu vou dominar. Vai continuar tudo comigo. E o menino também, o homem também é um menino. Casa, leva a mãe para o casamento. Não estou falando de mãe biológica, não. Estou falando da psicológica. Ao invés de tratar a mulher como mulher, acha que tem uma mãe ali, quer dar continuidade. Quer deitar no sofá e gritar, traz meu Todd. E a mulher fica lá, você não vai levantar, não? Você não vai fazer tal coisa, não? Vai tomar banho. Ele lá sentado assistindo o jogo na televisão, fala, depois eu vou. Me ajuda nesse negócio aqui. Fala, eu estou cansado, eu cheguei agora. Porque a relação está dominada, mãe, filho, a gente tem isso. Todo mundo tem. Imagina um carro. Dentro do carro tem mãe, filho, pai, mulher ou homem, que é o adulto. Tem esses quatro, o adulto, sendo homem ou mulher, tem a criança, tem o pai e tem a mãe, e o carro é a nossa mente. Todo mundo tem os quatro. A pergunta é, quem está no volante? A gente não avança, a gente não faz milagre se a gente não crescer. É por isso que Jesus falava com os discípulos assim, vocês me acordaram por causa de quê? Tempestade? Por que vocês mesmo nos fizeram homens de pouca fé? Por isso que Deus falou para Moisés, já falei isso aqui várias vezes, né? Por que clamas a mim, Moisés? Vai lá e faz você. Para mostrar que Ele espera de nós que, ainda que nasçamos meninos na fé, a gente não pode permanecer meninos na fé. Ele espera que a gente cresça em graça, em conhecimento, de fé em fé, de glória em glória, até a estatura de varão perfeito, a imagem de Cristo. E Ele nos empurra para isso. Cresce, 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 cresce. Mas a nossa função materna fica dizendo lá, faz para mim, faz para mim, faz para mim, traz meu Todd da fé. Não haverá milagre se não houver ruptura com a função materna. É nesse sentido simbólico. Jesus pega algo literal para mostrar o que tem que acontecer no mundo espiritual aqui hoje. Ele está dizendo assim, gente, hoje, corte os laços de alma, da sua alma, com a sua própria maternagem. E se permitam crescer no espírito. Crescer espiritualmente. Porque a hora que vocês crescerem espiritualmente, para cada problema que vier, você tem a solução. E aquilo que você fizer, Deus assina embaixo. Quando você aprender a soltar a zona de conforto e se lançar na zona de aprendizagem, lançar-se na zona de crescimento, é isso que esse texto está falando. Quando Jesus diz que tenho eu contigo, olha o que ele fala, que tenho eu contigo, mãe. Não, ele fala o quê? Que tenho eu contigo, mulher. Porque quando você vai para o seu lugar, você coloca o outro no lugar dele. Se o marido for para o lugar de marido, não tem como a mulher ser a mãe, só dos filhos. Se a mulher for para o lugar de mulher, não tem como o marido continuar menino. E quando Jesus fala assim, cortou
cortei, que é uma maternagem, porque agora meu ministério começou. Ele está mostrando o seguinte, ó, vida espiritual começa assim, ó, dependência, 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 mas chega um ponto que vai ganhando autonomia, 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 autonomia. É isso que ele está mostrando. Não é dependência, você fica assim, o que será que isso aqui quer dizer? Na dependência você fica assim, me ajuda, ora por mim. Na dependência você diz assim, me carrega. E a gente faz. O que não pode? 30 anos depois você ainda está na mesma situação. Paulo falou isso para a igreja. Ele falou, olha, vocês já eram para ser mestres, mas ainda são meninos. E o pior é quando você tem menino ocupando posições de mestre. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Menino só vai fazer coisa de menino. Primeira coisa que acontece, parei de brincar. E você só transforma água em vinho quando você rompe com as coisas de menino. Você está entendendo o que Deus está falando com você aqui hoje? Ele está dizendo assim, o poder de transformar água em vinho, o poder de transformar a sua vida da água para o vinho, está na postura, na atitude que você vai tomar aqui agora. O que você fizer, Deus assina embaixo. Ninguém pode te converter, mas você pode se converter. Jesus botou a mão no ombro de Pedro e falou para ele, Pedro, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Ele não disse, quando eu te converter, quando o meu espírito te converter, quando a minha palavra te converter. Eu já te dei o meu espírito, já te dei a minha palavra, eu já estou aqui contigo, mas te converter é só você. Quando tu te transformares. O próprio Paulo falou, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. É você que se transforma. Ou seja, Deus está te chamando aqui hoje para dizer, eu não te vejo mais como menino. Eu não te vejo mais como menina. Tudo que você está passando é oportunidade de você manifestar a minha presença na sua vida. Eu estou te dando uma atrás da outras oportunidades. Vem um vento, porque Deus está te dando oportunidade de você tomar posição de filho e chegar para o vento e dizer, aquieta-te e ver o vento se transformar em bonança. Deus está te fazendo passar por isso para te dar chance. E às vezes o vento vem, você grita, chora, esperneia como menino, e o vento passa. Aí sabe o que vai acontecer? Vai vir outro, e vai vir outro, e vai vir outro. E Deus está na torcida para dizendo, eu preciso que ele cresça, eu preciso que ela cresça, porque na hora que ele crescer, na hora que ela crescer, eles vão fazer milagre. Eles vão transformar água em vinho. E quem olhar para eles vai dizer, esse é filho de Deus. Essa é filha de Deus. Porque eles são iguaizinhos a Deus. A nossa função materna tem que continuar em nós. Ela só não pode estar no nosso volante. Aí Jesus chama Maria para uma outra responsabilidade, para outro nível. Ele chama mulher. Mulher é o quê? É o adulto. Não chama menina. Não chama mãe. Mas chama filha adulta. Mulher. Você já pode todas as coisas. Você tem autonomia celestial. Capacidade espiritual. E a partir dali, o mais absurdo de todas as coisas, o mais impossível de acontecer, acontece. E a vida torna a ter vinho. O vinho da alegria volta. O vinho da alegria volta. Não é por quanto você tem na sua conta bancária. Não é quanto você
possui de bens. Não. É o quanto você está satisfeito, o quanto tem vinho, o quanto você está feliz. Porque quando você está feliz, você está afirmando no mundo espiritual: eu tenho tudo o que eu preciso. E aí o mundo espiritual responde: ele tem tudo, ela tem tudo, ele tem tudo, ela tem tudo. Aí se te falta uma casa própria, a casa própria vem porque você tem tudo. Se te falta dinheiro, o dinheiro vem porque você tem tudo. Se te falta saúde no corpo, a saúde vem porque você tem tudo. É uma resposta. Tudo que sai, tudo que você semeia, vem de volta, 100 por 1. Amém ou não amém? Você entendeu isso? Fala com boca de profeta agora para quem está perto de você e diz assim: segura essa, porque é uma chave. Quem quer transformar água em vinho se coloca de pé agora. Oh, glória a Deus. Vou chamar os pastores para vir aqui à frente, para a gente poder orar. Feche os seus olhos aí agora, diga para o Deus. Diga para Ele que você cresceu. Fala: Deus, eu entendi. A única coisa que eu peço a Ti agora é que o Senhor homologue as minhas decisões. A única coisa que eu peço para o Senhor agora é que o Senhor ajude a sustentar a minha fé. Para que a minha fé se torne inabalável. Para que eu possa fazer no mundo espiritual tudo que um adulto espiritual pode fazer. Todas as coisas. Aleluia. Vai falando com Deus aí. A maior evidência de que você já recebeu é você manifestar gratidão a Deus. Agradece a Ele agora. Oh, Jalamanarabasuri de Kumanarash. Alamanturiande Kalamacharanaramachai. Espírito Santo, nós pedimos a sua presença manifesta aqui agora. Presença manifesta de Deus. Começa a mover de dentro para fora. Ó Santo Espírito de Deus. Demanassuriande cantura machurianaramaras. Ora mante cantura machurianarabas. Não importa qual é o problema, o Senhor te capacita como um adulto espiritual agora. Haja força espiritual para executar qualquer atividade agora. Haja maturidade espiritual para resolver qualquer problema agora. Assim diz o Senhor para ti, já está resolvido. Seja participante da vitória agora. Ó Espírito Santo, dispensa o teu poder no meio do teu povo. Como aquele que passeia no meio dos 7 castiçais de ouro, passeia aqui no meio da tua igreja. Haja uma atmosfera do Espírito Santo aqui agora. Deus, começa a mudar a atmosfera desse lugar. Começa a mudar a atmosfera desse lugar. Enche os teus filhos agora. Enche as tuas filhas agora. Capacita, reveste, do alto da cabeça à planta dos pés. Haja agora a contemplação da vitória de Deus.